Olá, pessoal. Vamos aí para o nosso 10º capítulo, certo? Reforça aí a importância da leitura do material e dá uma olhada nos exemplos resolvidos. E vamos aí para a nossa questão 91, certo? Então vamos aí à leitura. A questão diz o seguinte, ó. Um comerciante contratou um novo funcionário para cuidar das vendas. Combinou pagar a essa pessoa R$ 120 por semana, desde que as vendas se mantivessem em torno de R$ 600 semanais, né? E com o estímulo, também propôs que na semana na qual ele vendesse 1.200, ou seja, vendesse o dobro, ele receberia R$ 200. Observe que 200 não é o dobro de 120, né? É uma parte ali a mais. Beleza? É ao invés dos 120. Então, se ele vender 1.200, ele vai passar a receber R$ 200. Se ele vender em torno de 600, recebe 120. Ao término da primeira semana, esse novo funcionário conseguiu aumentar as vendas para 990. Então, observe que ele não atingiu os 1.200. Só que ele fez o seguinte, ó. Então ele atingiu 990 e foi pedir ao patrão um aumento proporcional ao que ele conseguiu aumentar nas vendas. O patrão concordou e, após fazer algumas contas, pagou ao funcionário a quantia de. Vamos lá, vamos fazer umas continhas aqui. Observa o seguinte: se ele vendesse 120, certo? Se ele vendesse 120, ele ganha. Se ele vendesse 120, ele vai ganhar 120 se vender R$ 600, certo? Então, eu vendi aqui, vamos supor que eu sou funcionário, né? Se eu fiz uma venda de R$ 600, meu salário é 120. Só que eu vendi aí 990, certo? Se eu tivesse vendido 1.200, ou seja, o dobro, ó, 1.200, eu ia receber a quantia de R$ 200. Então, vamos tentar estipular aí qual é a razão aí que aumentou, certo? Se vocês observarem, de 600 para 1.200, aumentou 600, aumentou o dobro, certo? De 120 para 200, aumentou 80. Então, a razão aí no aumento do salário, eu posso dizer que é o seguinte, ó, eu ganho R$ 80 a cada R$ 600 que eu vender, a mais do que os 600, né? Observe que se eu vendo 600, eu ganhei 120. Só que se eu vender 600 a mais, eu ganho 80. Então eu ganho 120 mais 80 que dá 200, certo? Então eu posso dizer isso aqui, ó. O salário a mais que eu recebo é R$ 80 a cada 600 que eu vendo, certo? Só que essa questão quer saber quando ele vendeu 990. Então, se eu tivesse vendido 990 aqui, ó, quanto é que eu ia receber a mais? Eu vou até botar uma setinha assim, ó. Não é o salário ainda não que eu quero. Eu quero saber quanto é que eu vou receber a mais. Aí pense comigo aqui, ó. De 600 para 990, aumenta, pessoal, 390. Então, o aumento aí, ó, é de 390. Então, pense comigo, ó. Na hora que eu vender 600, eu vou até pegar a setinha aqui para ver melhor. Na hora que eu vender 600, eu ganhei 80. Na hora que eu vender 390, eu ganho um valor que é proporcional ao lado esquerdo. Então, essas frações são equivalentes. Então, eu vou chamar esse valor de x, que eu não sei quem é. Como eu quero saber o valor de x, lá na frente, daqui a 2 capítulos, vocês vão estudar a regra de 3. Então, eu multiplicaria cruzado aqui. Só que eu não vou fazer dessa maneira. Eu vou passar só o 390, que não há necessidade de eu multiplicar cruzado. Eu estou procurando o x. Quem está dividindo aqui, ó, 390 vai passar multiplicando. Então, eu vou ficar com esse valor aqui, ó. X é igual a 390 vezes 80. Ó. Ele passa multiplicando lá de cima. Então, 390 vezes 80 dividido, ó, por 600. Observe que lá em cima eu tenho uma multiplicação, o sinal aqui é de vezes. Então, eu posso dividir tanto o 80 por 600 como o 390 por 600. Então, eu vou poder cortar assim, ó. Esse zero aqui eu corto com esse.
esse outro zero aqui, ó, eu corto com esse outro zero. Então, eu fiquei com 39 vezes 8 dividido por 6. Matemática básica, pessoal. Dica de matemática básica. Eu posso fazer assim, ó. Deixa eu subir a tela aqui do negócio que tá me atrapalhando. Deixa eu só pegar aqui, ó. Eu posso fazer assim, ó. X, eu vou continuar aqui em cima, certo? Ó, eu vou continuar ali em cima. X igual 39 vezes 8, eu vou escrever 39 vezes 8, normal. Só que embaixo, onde é 6, eu vou escrever assim, ó, 3 vezes 2. 3 vezes 2 é 6. O 8 eu divido por 2, o 39 eu divido por 3, certo? Então, eu vou ficar com isso aqui, ó, x é igual a 39 dividido por 3, 13. 8 dividido por 2, 4. Então, é 13 vezes 4, né? 13 vezes 2, 26, vezes 2, 52. Então, x é R$52. Pessoal, 52 é o valor que vai aumentar no salário. É o valor equivalente a vender R$390. Então, eu vou pegar, ó, 120, vou somar a R$52, que vai dar R$172. Alternativa correta, a letra C, ó. Perfeito? Deixa eu só verificar aqui se realmente está gravando. Tá tudo ok. Vamos então para a questão 92. Vou apagar aqui a 91. Questão 92 diz o seguinte: ó. Uma companhia de seguros levantou dados sobre os carros de determinada cidade e constatou que são roubados em média 150 carros por ano. Então, 150 por ano. O número de carros roubados da marca X é o dobro do número de carros roubados da marca Y. Se as marcas X e Y juntas respondem por cerca de 60% dos carros roubados, o número esperado de carros roubados da marca Y é... Pessoal, eu tenho como montar uma equação com esses dados e resolver com a equação do segundo grau, do primeiro grau, aliás, a equação do primeiro grau. Só que é o seguinte, a gente está trabalhando conteúdo de razão e proporção, então vamos tentar responder com essa temática de razão e proporção, certo? Observe o seguinte, os carros X mais Y correspondem por 60% de 150, então eu vou calcular primeiro isso. Ó. 60% de um número a gente faz 60 sobre 100 vezes esse número, isso aí é calcular a porcentagem, então vezes 150. Posso cortar esse zero com esse e esse aqui com esse. Então, eu fiquei com 6 dividido por 1 vezes 15. Isso aqui me dá 90 como resposta. Então, 90 carros entre os 150 é da marca X e Y. Só que eu não sei quantas tem X, nem sei quantas tem Y. Só que a questão me diz isso aqui, ó. O número de carros roubados da marca X é o dobro de carros da marca Y. Certo? Então, enquanto X, vou até botar aqui, ó, X e Y, enquanto Y é 1, o X é o dobro, o X é 2. Só que aqui, ó, 2 mais 1 dá um total de 3 carros, certo? Ó, eu estou fazendo essa conta aqui, porque eu não vou botar o sinal aqui para a gente não se atrapalhar. Ó. Enquanto eu tenho 2 carros roubados de X, eu tenho 1 de Y, porque eu sei que X é o dobro, ó, X é o dobro do número de carros roubados da marca Y. Só que aqui eu tenho um total de 3 carros. Eu quero ter quantos carros roubados nesse caso aí? 90. Então, quando a soma for 90, por exemplo, quanto é que vai ser o Y, quanto é que vai ser o X? O X tem que ser o dobro de Y. Eu posso pensar de cabeça assim, né? 60 e 30, que é a resposta. Mas, se eu não souber pensar de cabeça, qual é a conta que eu faço? Ó, só é você pensar assim, ó, o total de 3 para virar 90, eu multiplico por algum número. Esse número que eu multiplico, nessa situação, dessa questão, é por 30. Se o total está sendo multiplicado por 30, pense como uma receita. Você usa 2 kg de farinha e 1 de açúcar para fazer um bolo. Se você vai fazer 2 bolos, você usa 4 kg de farinha e 2 de açúcar, o dobro de tudo. Se eu dobro a quantidade, eu dobro todos os ingredientes. Se eu multiplica aqui o total por 30, todos os ingredientes, que nesse carro é os carros,
vão ser multiplicados também por 30, certo? Então, ó, eu vou ficar com a seguinte situação. A quantidade de carros da marca X roubada é 2 vezes 30, eu botei 3. É 2 vezes 30, 60. A quantidade de carros roubados da marca Y é 1 vezes 30, 30. Observe que se eu somar 60 mais 30 dá os 90 carros, certo? A pergunta é, o número esperado de carros roubados da marca Y é 30, pessoal. Tá aqui, ó, carro Y, 30. Então, questão letra B é a nossa resposta. Beleza? Tranquilo? Questão muito boa. Vamos aí para 93. Deixa eu ver aqui. Pronto. Projetada 93, vamos à leitura. Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade do produto. Um dos potes continha quantidades iguais de sabores, chocolate, creme e morango, e o outro quantidades iguais de sabores, chocolate e baunilha. Então é correto afirmar que nessa compra a fração correspondente à quantidade de sorvete do sabor chocolate é. Pessoal, muito cuidado nessa questão. Eu vou dizer por quê. Olha, o primeiro pote, ele tem chocolate, creme e morango. Como eles são na mesma quantidade, se eu estou perguntando só o de chocolate, chocolate tem um sabor entre 3. Então, a quantidade de chocolate do primeiro é 1/3, certo? No segundo pote tem 2 sabores, chocolate e baunilha. Então, o chocolate tem 1 entre 2, então tem 1/2. Aí é comum o pessoal fazer o seguinte, tá? Eu tenho 1/3 em um, 1/2 em outro, basta eu somar. Aí vem aqui, soma essas duas frações. Para somar frações, o denominador está igual, eu posso transformar o denominador em um múltiplo de 2 e de 3, né? Alguns alunos tiram MMC, mas pode ser qualquer múltiplo. Nesse caso aqui, eu vou pegar o próprio MMC mesmo, que é 6, né? Então, para transformar o 3 em 6, eu multiplico por 2. Tenho que fazer no numerador também. Para transformar o 2 em 6, eu multiplico por 3. Tenho que fazer o mesmo no numerador. Então, embaixo, do lado esquerdo aqui, eu vou ficar com 2, ó, 2 vezes 1 dá 2 sobre 6, né? 2 vezes 3. Mais 3 vezes 1 dá 1 sobre, ó, 3 vezes 2 dá 6. Como o denominador já é igual, eu conservo o denominador, certo? E somo o numerador. 2 mais 1, 3. Aqui em cima é 3, desculpa, pessoal. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Eu botei 1. Né? Então, aqui em cima é um 3, certo? Vou corrigir aqui. Então, ó, como o denominador é igual a 6, em cima eu tenho 2 mais 3 dá 5. Aí observe que tem 5/6 para marcar, letra D, mas não é resposta. Eu vou explicar por quê. Olha, esse 5/6 é o que Paula comeu desse sorvete, certo? Ela comeu 5/6 de um pote de sorvete. Ela tem 2 potes. Então, quantas partes foram divididas? Né? Só eu pensar. Se um pote eu dividir em 6, no total tem 12 partes, 5 sobre 12 é a nossa resposta. Mas para ficar melhor o entendimento, eu vou fazer um desenho aqui para facilitar para vocês. Eu vou fazer o seguinte. Ó, eu vou pegar o primeiro pote e vou desenhar aqui. Vamos supor que aqui é o primeiro pote. O primeiro pote foi dividido em 3 partes iguais, certo? A primeira, a segunda. Vamos supor que esse primeiro aqui é o chocolate, o creme, CR, e o morango, certo? O segundo pote foi dividido apenas em 2 partes. Então, vou dividir aqui no meio. Pegar o meio aqui e dividir ele, certo? O primeiro foi chocolate, o segundo foi baunilha. Para a gente ter uma noção do que representa aí o chocolate, né? Que é essa parte pintada aqui, deixa eu até riscar aqui de uma cor bem clarinha, o amarelo. Ó, ele comeu essa parte aqui que eu estou pintando de amarelo, certo? E no primeiro ele comeu também essa parte do chocolate. No caso, Paula tem essa parte aí que comeu, né? Só que o meu desenho,
Na primeira situação, nessa aqui, estava dividida em 3 partes e a nossa resposta é em 6 partes. Então, eu vou fazer o desenho equivalente sendo dividido para 6 partes. Então, eu vou pegar aqui, ó, repartir no meio cada um. Ó, cada um eu vou repartir no meio. Então, repartindo no meio, observa a parte que está pintada. É 2 partes entre 6. Então, a parte de chocolate, que era representada por 1/3, pode ser representada como 2/6, que é a fração equivalente que a gente já tinha encontrado aqui. Ó. 1/3 é a mesma coisa que 2/6. Então, ela comeu 2 partes entre as 6. Já na segunda, que é 1/2, se eu dividir em 6 partes, cada parte dessa vai ser dividida em 3. Ó. Dividi a primeira, agora eu vou dividir a segunda. Ó, fiz a divisão. Então, se vocês observarem, a metade é 3 partes. Ele comeu 3 partes entre as 6. Aí vamos à pergunta, do jeito que ela está sendo feita. Ó. Então, é correto afirmar que nessa compra, a fração correspondente à quantidade de sorvete do sabor chocolate é... Pessoal, se vocês observarem, a quantidade de partes que eu tenho aqui ó, é 6 mais 6. Eu tenho 12 partes. O total de partes aí é 12. Opa, tá em amarelo. O total de partes é 12. Ele quer saber a chocolate equivalente a quanto? Eu comi 2 partes do primeiro sorvete e 3 partes do segundo. Então, é 2 mais 3, certo? 5/12. Uma pegadinha, né, pessoal? Mas questão bonita, interessante. Então, a correta aí, ó, letra C de casa. Perfeito? Vamos aí para 94. Vou projetar aqui. Beber um caroço d'água. Pronto, questão 94. Diz o seguinte: ó, no preparo de uma geleia de frutas, Maria usou morangos e amoras, num total de 105 frutas. Na mistura, a razão entre o número de amoras e o número de morangos é de 2 para 5. Quantas amoras e quantos morangos Maria usou na geleia? Pessoal, o conteúdo de razão é uma fração. Então, essa fração me diz assim, ó, deixa eu pegar aqui. Enquanto eu tenho, qual é a razão? É amoras e morangos. Então, se eu pegasse amoras sobre morangos, a razão ela está dizendo o seguinte: eu tenho 2 amoras, enquanto eu tenho 5 morangos, porque a razão é essa, certo? Então, se eu tiver o dobro de morangos, 10, eu vou ter o dobro de amora, uma fração equivalente, 4, certo? Então, 4/10, e eu posso ir fazendo esses exemplos aí infinitamente. Né? Se fosse o triplo, ia ser 6 amoras e 15 morangos. Mas, para facilitar ainda mais o entendimento, eu vou fazer assim. Ó. Vou colocar um A de amora, um M de morango, lembrando que eu posso resolver por equação de primeiro grau, só que eu estou optando sempre resolver por razão e proporção. Então, enquanto tem 2 amoras, eu tenho 5 morangos. Então, o total de frutas aí, eu vou representar por T, ó, é 2 mais 5, 7. Eu tenho 7 frutas. Só que a questão vai exigir nessa receita aí, ó, um total de 105 frutas. Então, vou colocar aqui 105. Aí eu pergunto a vocês. Então se eu vou pular de 7 para 105, eu vou multiplicar por quanto isso aqui? Ó? Deixa eu pegar o vermelho que visualiza melhor. Então, ó, de 7 para virar 105, eu multiplico por quanto? Só é dividir 105 por 7. Vamos fazer essa conta para praticar? Ó, 105 dividido por 7. O 1 não dá para dividir, eu pego 10. 10 dividido por 7 dá 1. 1 vezes 7 ó, dá 7. 10 menos 7 dá 3, baixa o 5. 35 dividido por 7 dá 5. 5 vezes 7 ó, dá 35. Essa conta dá 0. Então, ó, nossa resposta é 15. Então, o 7 eu multiplico por 15. Certo? 7 vezes 15, 105. Se eu estou multiplicando por 15 o total de frutas, todas as frutas também vão ser multiplicadas por 15. Certo? Porque é uma proporção. Certo? Eu vou multiplicar o 2 e o 5. Então, multiplicando por 15 esses valores, vamos obter, ó,
2 vezes 15, 30. Então, 30 amoras. 5 vezes 15, 75. Então, 75 amoras. Se vocês somarem 30 mais 75, amoras não, morango, né? 75 morangos. Se vocês somarem 30 mais 75, dá o 105. Então, vamos ter 30 amoras e 75 morangos. A alternativa correta, a letra B de bola, ó. 30 amoras e 75 morangos. Perfeito? Vamos aí para a questão 95 agora. Pagar 94, entra 95. A 95 diz o seguinte, ó. 2/3 do orçamento familiar de uma família de classe média são gastos com os itens de alimentação e educação. Se em 2002 os gastos dessa família chegaram à cifra de R$ 40.720 em alimentação e educação, que ele especificou antes, seu gasto total nesse ano foi... Pessoal, observe que ele diz que 2/3 do orçamento foi gasto com isso. Então, esse 40 mil aí, deixa eu pegar aqui, ó, esse 40.720 é equivalente a duas partes. É como eu pegasse isso aqui, ó, se eu fosse fazer um desenho para facilitar o entendimento, é como eu pegasse um certo valor e dividisse em 3 partes. Essas duas partes aqui, ó, essas duas, é equivalente aos 40.720. 40.720. Eu quero saber o gasto total, ou seja, eu quero as 3 partes. Então, eu tenho que descobrir quanto é uma parte e multiplicar por 3, porque eu tenho 3 partes, certo? Se fosse um problema de equação do primeiro grau, que é um problema da equação do primeiro grau, mas a gente está resolvendo por razão e proporção. Eu ia resolver assim, ó, 2/3 de um certo valor x igual a 40.720. Aí observe que o x, ó, ia ser igual. O 3 que está dividindo passa multiplicando. Ó, 3 vezes 40.720. O 2 que estava multiplicando passa dividindo. Dividido por 2. Aqui é por equação do primeiro grau. Só que a ideia que eu vou fazer de razão e proporção é a mesma, basicamente. Por quê? Ó? Se duas partes é 40.720 e eu quero saber uma parte, basta eu pegar. Porque como é proporcional, essas partes têm mesmo valor. Então, só era eu pegar 40.720 dividido por 2 para descobrir o valor de uma parte. Vai dar 20.360, né? Eu acho que eu fiz essa conta em algum canto. É 20.360. Esse é o valor de uma parte. Só que eu tenho quantas, né? Eu tenho 3. Ó. Eu posso até botar aqui sobre uma para a gente entender. Ó. Essa fração de duas partes é equivalente a essa outra. Eu dividi em cima por 2, que eu estou fazendo de razão e proporção. Eu tenho que dividir embaixo por 2 novamente. Só que eu não quero saber o valor de uma parte, eu quero saber o valor de 3 partes. Então, era multiplicar por 3 embaixo e multiplicar por 3 em cima, certo? E a gente encontra o valor que é 3 embaixo, um valor equivalente a 3 partes, que é 20.360 vezes 3. Fazendo essa multiplicação, vai dar 61.080, certo? 61.080 é equivalente às 3 partes. Se eu estivesse resolvendo por equação, também ia dar o mesmo valor. Divido por 2 e multiplico por 3. 61.080. Então, está resolvido aí de duas formas para vocês, certo? Então, questão correta, letra C de casa. C de casa. Perfeito. Questão 95 resolvida. Vamos a 96. Vou desprojetar aqui. Projetar 96. Diz o seguinte. Ó. Somando-se 4 ao numerador de certa fração, obtém-se outra igual a 1. Subtraindo-se 1 do denominador da fração original, obtém-se outra igual a 1 meio. Os termos da fração original é A sobre B. Representam os votos de candidatos
A e B que foram para o segundo turno de uma eleição, em que o candidato B obteve, aí a questão é em porcentagem, 90%, 70%, 50%, 30% ou 10% dos votos. Bom, pessoal, vamos escrever essas frações, né? O texto que ele disse, ó. Somando-se 4 no numerador, o numerador é A, ó, o numerador aqui, ó. É o número que está aqui em cima, A, certo? Então, se eu pegar, ó, A mais 4 sobre o B, que eu estou somando 4 só ao numerador, essa fração fica igual a 1. Então, eu tenho que igualar isso, né, ó, igual a 1. Então, você pode passar o B multiplicando, certo? E dizer que A mais 4... Deixa eu ajeitar esse 4. A mais 4 é igual a B vezes 1, que é B. Vamos guardar essa informação. A outra parte do texto, ele diz assim, ó, subtraindo-se 1 do denominador da fração original, obtém-se 1 meio. Então, se eu tivesse feito essa conta aqui, ó, deixado A como está, e na parte de baixo o B subtrai 1, isso aqui é igual a 1 sobre 2, certo? Então, eu posso passar B menos 1 multiplicando 1 e o 2 multiplicando A. Então, eu posso escrever assim, ó, 2A, né, ó, A vezes 2, 2A, igual B menos 1 vezes 1 dá o próprio B menos 1, certo? Aí, pessoal, eu tenho que saber o valor de A e de B. Depois que eu descobri isso, eu sei como é que saiu essa votação, né? Quantos por cento é de A, quantos por cento é de B e assim por diante. Então, para descobrir o valor de A, eu posso simplesmente chegar nessa outra equação. Deixa eu pegar a setinha para vocês entenderem. Aqui é A mais 4 igual a B. Então, eu posso chegar nessa aqui, onde tem B, eu trocar por A mais 4. Como assim, Jorge? Vamos lá. Eu vou escrever essa aqui, ó. Vou escrever essa equação aqui, ó. 2A igual a B menos 1. Menos 1 eu vou botar aqui na frente. No lugar do B, que está nesse espaço vazio, que é B, eu vou colocar A mais 4, porque eu sei que A mais 4 é igual a B. Então, eu coloco A mais 4. Então, eu fiquei ó, com 2A. Esse A, eu vou passar para o lado esquerdo negativo, então, menos A. Igual, ó, 4 menos 1, 3. 2A menos A é igual a A. A é igual a 3. Pronto, sabemos a votação do A. O B, pessoal, se eu quero saber o B, eu venho para cá, ó. Nessa aqui é A mais 4 igual a B. Então, ó, B é igual a A mais 4. Deixei o espaço vazio. Quem é A? Vamos lá. Ó. O A é 3. Então, é 3 mais 4. Ou seja, B é igual a 7. Se B é igual a 7, nessa eleição, a quantidade de votos é a votação do candidato A mais a votação do candidato B. Ou seja, é 3 mais 7. Então, a quantidade de votos deu 10. 10 pessoas votaram. Quantos votaram no B? Que a pergunta é essa. Ó. Cadê? Em que o candidato B obteve tantos por cento de voto. Então, no B aí, ele obteve 7 votos, mas comparado a quantos? Comparado a 10, né? 10 pessoas votaram. A cada 10 pessoas, 7 votaram neles. Se eu igualar o denominador a 100, eu tenho que multiplicar por 10. Tenho que fazer a mesma coisa em cima, né? Fração é equivalente, é uma razão. Então, 10 vezes 7, 70. 10 vezes 10 embaixo dá 100. Isso aqui é comum a gente escrever com aquele símbolo, né, de porcentagem, que indica que o embaixo é 100. Então, resposta, ó, 70%. Alternativa correta, letra B. Perfeito? Vou projetar aqui a 97 e beber um pouquinho d'água. Na 97, temos o seguinte, ó. 2 torneiras são utilizadas para encher um tanque vazio
Sozinhas, elas levam 10 horas e 15 horas, respectivamente, para enchê-lo. As duas juntas enchem-no em. Pessoal, esse tipo de questão é bem comum em concurso. Vamos prestar atenção. Olha, quando eu digo que a primeira torneira enche em 10 horas, então eu posso dizer que em 1 hora ela enche 1/10. Ó. Isso aqui é a velocidade dela. Ó. Ela enche 1/10 em 10 horas. Ou em 1 hora, aliás, certo? A velocidade dela é essa, 1/10. Se passar aí 10 horas, ela vai encher o total, né? Basta você pensar assim, se eu multiplicar por 10 aqui, ó, 10 vezes 1, 10, dividido por 10, dá 1. Dá 1 hora aqui, né? Se eu multiplicar por 10, que seria as 10 horas. Dava o tanque cheio, aliás. Certo? Então, ela trabalha essa velocidade, 1/10. A segunda passaria 15 horas. Então, eu posso escrever assim, ó, 1 sobre 15. Certo? Em 1 hora, ela enche 1/15 do tanque. Se passar as 15 horas, eu multiplicaria esse número por 15, aí dava o tanque completo. Então, essa aqui enche 1/10, 1/10, aliás, e essa aqui 1/15. Como as duas vão ficarem juntas, né, vão encher juntas, juntar, pessoal, é somar. Então, eu vou chegar nessas duas frações e somá-las. Opa, acho que eu apertei alguma coisa aqui, só um minuto. Pronto. Então, eu vou chegar aqui, ó, e somá-las, certo? Para somar frações, os denominadores têm que ser iguais. Então, um múltiplo que é de 10 e de 15, por exemplo, é o 30. Para isso, eu vou multiplicar a primeira por 3, em cima e embaixo, né? Porque 3 vezes 10 dá 30. E a segunda, para virar 30, eu multiplico por 2, denominador e numerador. Perfeito? Então, a primeira fração, que é 1/10, eu posso escrever assim, ó, 3 sobre 30. Multipliquei por 3 em cima e embaixo. A segunda eu multipliquei por 2, então onde era 1 vira 2 e onde era 15 vira 30. Certo? Essas são frações equivalentes às primeiras. Como o denominador já está igual, eu posso somar o numerador. 3 mais 2, 5. Isso aqui sobre 30. Certo? Observe que dá para simplificar, pessoal, por 5. Eu posso dividir em cima por 5 e embaixo por 5. Em cima dividido por 5 dá 1. Embaixo dividido por 5 dá 6. Pessoal, o tempo das duas juntas é 1/6 da hora. Então, se passar 6 horas, eu encho o tanque. Ó. Se eu multiplicar aqui por 6, dá 6 sobre 6, que dá 1, que 1 é o tanque completo. Se vocês não quiserem pensar desse jeito, basta fazer o seguinte, ó. O número que estava aqui era equivalente ao número de horas, as 10 horas. O número que estava aqui, o 15, era equivalente às horas, 15 horas. Então, o número que vai estar embaixo, o 6, é o tempo que eles vão passar. É 6 horas. Perfeito? Então, a alternativa correta, ó, letra A. Questão bonita, né? Bem comum em concurso. Eu acho que tem outra na lista aí. Vamos ver. Vamos para a 98. A 98 diz o seguinte. Para encher um recipiente de 5 litros, uma torneira gasta 12 segundos. Uma segunda torneira gasta 18 segundos para encher o mesmo recipiente, ou seja, para encher o mesmo 5 litros. Nessas condições, para encher um tanque de 1.000 litros usando as duas torneiras ao mesmo tempo, serão necessários. Pessoal, eu vou fazer igual a questão anterior. Só que é o seguinte, deixa eu pegar aqui o lápis, a caneta. Só que é o seguinte, lá na anterior era um tanque em 10 horas. Eu escrevi assim, ó, 1 sobre 10. Aqui não. Aqui, ó, eu tenho 5 litros. Deixa eu pegar o lápis aqui que eu acabei. Eu tenho 5 litros a cada 12 segundos. Então, se eu optar de colocar litros em cima e o tempo embaixo, eu posso colocar assim, ó, ele enche 5 litros em 12 segundos. Perfeito? Já o segundo aí, a segunda torneira, enche os mesmos 5 litros em 18 segundos.
Como eles vão encher juntos, né, nessas condições, para encher o tanque de 1000 litros, usando as duas torneiras, eu vou usar junto, então aqui eu vou somar. Então vamos ver quanto é que dá isso. Eu tenho que pensar num número que é múltiplo de 18 e de 12. Eu sei que para alguns alunos às vezes fica difícil fazer de cabeça assim, mas 36 não é um número difícil de pensar. Então não precisa tirar o MMC. 36 é um múltiplo de 12 e de 18. Então para virar 36, o 12 eu tenho que multiplicar por 3. Então multiplica 5 por 3 também. O 18 para virar 36 eu multiplico por 2. Tenho que multiplicar o 5 também. Certo? Então essas frações são equivalentes a essa aqui, ó. 5 vezes 3, 15. 3 vezes 12, 36. Essa fração é equivalente à primeira. Já a segunda fração eu estou multiplicando por 2. Vai dar 10 sobre 36. Como o denominador é igual, agora eu posso somar só o numerador. 15 mais 10, 25. Sobre 36. Pronto, pessoal. Aqui está quase resolvido. O que é que isso aqui está me dizendo? Elas conseguem encher 25 litros, observe que litros é em cima, 25 litros em 36 segundos, certo? O tempo está em segundos. Lembra lá, ó, o tempo está em segundos, 12 segundos, 18 segundos. Então, o tempo está em segundos. Eu vou até botar assim, ó, um S aqui para a gente lembrar que está em segundos. Só que eu quero 1000 litros. Então, eu quero transformar o 25 em 1000. Ó. Eu não quero que fique 25 em cima, eu quero que fique 1000. Primeiro, eu vou multiplicar por 4. Se eu multiplicar por 4, eu transformo em 100. Eu estou querendo multiplicar por 4 porque fica mais fácil as contas, né? Mas eu podia transformar em 1000 direto. Multiplicando por 4, 25, dá 100 em cima. Multiplicando por 4, o 36 dá 144, né? 36 vezes 2, 72, vezes 2 novamente, 144. Agora eu quero transformar em 1000. Basta multiplicar por 10 o de cima, dá 1000 em cima. E por 10 embaixo, vai dar 1440. Então, 1000 litros, eles gastam 1440 segundos. Só que observe, vou tirar o S porque a gente já sabe lá embaixo. Observe que a questão não está em segundos, está em minuto. Quantos segundos é um minuto? Ó, a gente sabe o seguinte, ó, 60 segundos é igual a 1 minuto. 1 minuto. Então, para transformar minuto em segundos, para fazer essa transformação, eu multiplico por 60. Ó. Para fazer o contrário, segundos em minutos, eu tenho que dividir por 60. Certo? E é justamente isso que eu quero. Eu quero transformar 1440 segundos em minutos. Então, eu vou pegar 1440 dividido, ó, por 60. Né? A gente pode cortar os zeros, sem problema. Eu vou dividir 144 por 6. Vai dar, ó, 2 vezes 6, deixa eu pegar o preto, ó. 2 vezes 6 dá 12. 14 menos 12 dá 2. Baixa-se o 4 aqui, ó. 24 por 6 dá 4. 4 vezes 6, 24. E o resto é 0. Então dá 24 minutos cravado. Né? Se tivesse sobrado um 10 aqui, era 24 minutos e 10 segundos. Mas daqui deu cravado. Então a alternativa correta, 24 minutos, letra B de bola. Perfeito? Questão bem interessante, bem bonita, né? Vamos aí para 98, 99, aliás. Vou fechar aqui a 98, expor aqui a 99. 99 diz o seguinte, ó. José limpa o vestiário de um clube de futebol em 30 minutos, enquanto seu irmão Jair limpa o mesmo vestiário em 45 minutos. Quanto tempo levarão os dois para limpar os vestiários junto? Pessoal, eles vão juntar, então eles vão somar. Então, novamente, ó, mesma ideia das questões anteriores. José limpa em 30 minutos, então ele limpa um vestiário. Eu vou colocar o vestiário em cima e o tempo embaixo. Ele limpa um vestiário em 30 minutos. Certo?
O irmão dele, Jair, limpa o mesmo vestiário, limpa um vestiário, em 45 minutos. Se eu quero saber os dois juntos, eu vou somar isso aqui. Um múltiplo de 45 e de 30 é o 90. Ó. 45 vezes 2 dá 90, 30 vezes 3 dá 90. Então, multiplica o primeiro por 3. Coincidiu, né? De sempre ser o primeiro por 3 e o segundo por 2. Mas é coincidência, certo, pessoal? E o segundo por 2. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 3, 90. A primeira fração, essa aqui, ó, é a mesma coisa que essa, é uma fração equivalente. Mais 2 vezes 1, 2. 2 vezes 45, 90. Então, juntos, vou conservar o 90 embaixo. Juntos, ó. 3 mais 2, 5. Juntos, eles limpam 5 vestiários em 90 minutos. Só que a questão é que é um vestiário, certo? Então, a parte de cima tem que ser 1. O que é que eu vou fazer? Vou dividir por 5. Ó. 5 dividido por 5 é 1. Então, tenho que fazer o mesmo embaixo. Perfeito? Aí aqui, ó. Opa, deixa eu pegar o preto. 5 dividido por 5 dá 1. 90 dividido por 5, 18. Lembra que embaixo é o tempo. Então, é 18 minutos. Alternativa correta, letra B. Questão boa também. Vamos aí para a nossa 10ª e última questão desse capítulo, né? A questão número 100. Projetando aqui. E ela diz o seguinte. Em uma situação do cotidiano, é comum usar como unidade de medida o palmo da mão, da própria mão. Porém, essa unidade varia de pessoa para pessoa. João mediu o comprimento de uma peça de tecido e encontrou 30 palmos. Alfredo encontrou para a mesma peça de tecido a medida de 27 palmos. Pode-se afirmar que 10 palmos de João equivale a... Vamos fazer. Olha, vamos pensar assim. O primeiro camarada aí é o João, né? Ó, João. Ele mediu 30 palmos. 30 palmos foi essa peça. Já o Alfredo, com a mesma mão, deu 27. Certo? 27 palmos. Ele quer saber quando o João... Né, pode-se afirmar que 10 palmos de João, ou seja, quando o palmo de João for 10, quanto é que vai ser o de Alfredo? Certo? Eu poderia botar um x aqui e fazer com a equação do primeiro grau, né? Multiplicar os meios para os extremos. Mas como a gente está resolvendo por proporção, o palmo de João para virar 10, ó, 3 para virar 10, 30, aliás, para virar 10, eu divido por 3. Então, eu tenho que dividir também o de Alfredo por 3. Porque eles são proporcionais, é o tamanho de um palmo, não vai mudar. Beleza? 27 dividido por 3, 9. Pronto, já é a resposta. 9 palmos de Alfredo. Ah, Jorge, vamos fazer aí com a equação do primeiro grau? Eu ia só fazer isso, ó. O J tá para 30, depois virou 10. Né? Passa um traço aqui para dizer que é uma razão. O Alfredo, 27, tá para X. Aí isso aqui dizia que era a igualdade, fazia por regra de 3. Ia dar, ó, 30x, multiplicando, ó, 30x igual a 10 vezes 27. Né? X era igual a 270. O 30 passa dividindo. Cortava 0 por 0. 27 dividido por 3. 9 palmos. Perfeito? Finalizamos aqui no capítulo 10. No próximo capítulo aí, pessoal, a gente vai ver porcentagem, depois é que é a regra de 3, né? A porcentagem é uma razão em proporção, é um número sobre 100, certo? É uma razão. Depois, regra de 3. Aí depois a gente começa a entrar na matemática financeira, juros simples, juros compostos, desconto, esse tipo de problema aí, tá bom? Então, vou fechar aqui o vídeo, vou parar a gravação e a gente se vê aí no próximo capítulo. Então, até mais.